aprovado o projeto de lei 757 de 2011. Fala desse projeto para a gente. Não sei o nível de conhecimento, mas existe um programa em curso no Brasil, que já dura quase 10 anos, que são os pontos de cultura. É um programa que já envolve 8 milhões de pessoas, são mais de 3 mil pontos de cultura no Brasil, que foi exatamente um programa muito inovador da gestão do Gil e depois Juca, no governo Lula, que foi criado pelo historiador Célio Turino, que era inclusive militante do nosso partido, que era da gestão do Ministério da Cultura, que exatamente substituir o que uma frase que ele sempre usa, assistência pela potência, que era fomentar essa diversidade cultural brasileira, dando recursos ao que já existe pulsando de cultura pelo Brasil, que vai para dentro da comunidade indígena, para dentro da comunidade da tradição oral, dos saberes e fazeres tradicionais, vai dentro do quilombola, a outras tradições, do cantador de ciranda, da tradição griot, passa por dentro de agentes de cultura, passa por dentro da mídia livre e outras manifestações culturais conhecidas também, inclusive por dentro da área de comunicação. E esses pontos de cultura foram sendo fomentados pelo programa do Ministério da Cultura, passou todos por edital de seleção pública e recebendo recursos federais, depois por editais de estados e municípios. Com a mudança de governo, teve uma baixa por falta de orçamento, uma série de erros da gestão atual do Ministério da Cultura. Então eu compreendi logo no início do governo Dilma que nós deveríamos transformar esse programa em política de Estado. Então deveria virar lei, para não ficar o sabor de mudanças conjunturais. Então eu gerei a lei criando a Política Nacional Cultura Viva, que é o nome do programa, transformando em lei este programa. Então agora nós conseguimos, depois de um ano de apresentação da lei, aprová-lo na principal comissão de mérito, inclusive desburocratizando a aplicação dessa lei, da aplicação desse programa. E para minha felicidade nós conseguimos aprovar agora. E a Rio Mais 20 foi importante, porque houve um debate muito grande na Rio Mais 20 com os pontos de cultura, não só do Brasil, mas da Colômbia, da Bolívia, da Argentina, onde já há lei. Quer dizer, eles criaram a referência no programa brasileiro, criaram a lei deles e nós ainda não tínhamos a nossa. Então, a partir dali, houve uma grande pressão, um tuitaço enorme, as redes sociais funcionaram, sobre a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, e nós lá conseguimos colocar em pauta e aprovamos a lei na principal comissão de mérito. Agora tem mais 2 comissões na Câmara e Senado, e espero que até o final do ano a gente consiga ter a lei brasileira Cultura Viva para que, de fato, essa política de Estado não mais fique ao sabor de mudanças conjunturais e de gestão dentro do governo brasileiro. Deputada Jandira Fegali, nós aqui em Teresópolis, quando conversamos com os nossos amigos, nós costumamos dizer que o político bom é aquele que tem o olhar voltado para a nação brasileira. E a gente consegue ver as diferenças quando esse político não governa apenas para o seu município ou para o seu estado, mas sim para todo o povo. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, porque as suas leis, normalmente o seu trabalho, ele beneficia o povo brasileiro como um todo. É claro que eu olho muito para o estado do Rio de Janeiro, como olho para os municípios do nosso estado, inclusive essa angustiante tragédia que se abateu sobre a Dina Serrano, nós tivemos um olhar e depois a gente pode falar sobre isso. Mas no Congresso Nacional nós não somos vereadores federais, né? Nós temos que olhar o nosso estado, os nossos municípios, aliás, nós somos eleitos por aqui, então temos que ter um olhar regional sim, né? Como está sendo a Batalha dos Royalties, nós somos do Rio de Janeiro, tem uma série de questões daqui, mas nós temos que aprovar leis pensando o país. Quando eu fui relatora da Lei Maria da Penha, né, a lei que coíbe a violência doméstica contra a mulher, e é um dos meus orgulhos ter assinado o texto que está em vigor, né, esse texto final da lei. Quer dizer, eu, se tivesse olhado só por Rio e São Paulo, o texto seria um. Como eu girei o Brasil e fui olhar a realidade do Acre, de Rondônia, de Minas Gerais, de Santa Catarina, do Espírito Santo, a lei foi uma lei muito mais redonda, porque eu fui olhar as diferenças culturais, regionais, institucionais de cada região.
Então, quando você faz uma lei no Congresso, você tem que pensar como é que você responde ao país, né? Então, de fato, eu como me sinto uma espécie de extinção, o deputado de opinião, não o deputado dos chamados currais eleitorais, né, que olha só assim o viaduto, a ponte e tal, a gente tem um ônus disso, mas a gente acaba beneficiando melhor a sociedade. Então, de fato, a gente precisa, quando faz uma lei nacional, quando a gente pensa o salário mínimo, quando a gente pensa a saúde brasileira, quando você pensa o piso salarial dos professores, quando você pensa os medicamentos, as vacinas, quando você pensa a questão da violência contra a mulher, ou quando a gente pensa a cultura brasileira, a gente não pode pensar um município, tem que pensar o Brasil estando no Congresso Nacional. Então não tem jeito, a gente tem que, de fato, ter um olhar estratégico nacional. Agora, quando você pensa o orçamento, determinadas características da sua cidade, da sua região, aí a disputa é outra. Aliás, ali no Congresso a gente às vezes se mata, né, e entra em confronto com outros estados para fazer a defesa especificamente do seu estado. Essa batalha dos royalties, inclusive, o nosso confronto é com o país inteiro. E a gente se arrebenta ali para defender o estado do Rio de Janeiro, porque aí não tem jeito, são os recursos para defender corretamente, ilicitamente o estado do Rio de Janeiro. Aproveitando esse momento, como está a questão dos royalties, né? Porque os outros estados que não produzem nada querem uma fatia do mundo. Como ficou essa questão? Ainda não ficou, né? A batalha está em curso, porque é uma batalha dificílima, porque nós somos, assim, em termos de número de votos no Congresso, absolutamente minoritários. Somos nós o Espírito Santo, São Paulo pouco. Então é uma batalha, se for a voto, nós estamos perdidos, né? Então nós estamos evitando que vá a voto. O que foi feito no Senado foi uma absoluta violência à Constituição, uma violência à legalidade e uma violência ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. Deputada, o mundo sabe da tragédia que aconteceu na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Teresópolis é uma das 7 cidades atingidas e tem emendas suas, tem o seu olhar para a cidade, na saúde também da Secretaria da Mulher, e eu gostaria que a senhora falasse sobre essas emendas e comentasse, infelizmente, a tragédia. Primeiro, a nossa mais profunda solidariedade pela foi um drama, como você disse, o mundo olhou para nós, né? O mundo olhou para nós. Mas, infelizmente, a inoperância nos levou a não ter soluções de oportunidade, né? Infelizmente. Essa não era uma questão que o parlamento podia resolver, era uma questão que os executivos deviam ter resolvido. Eu, quando olho para o Japão e olho para cá, né? O Japão foi muçulmano, em tão pouco tempo suspendeu a sua religião, né? Voltou a funcionar como algo, como se não tivesse havido tragédia. Nós ainda estamos lá lutando com uma inoperância que ocorreu e a gente ainda não viu tudo funcionando. Eu fiz parte da comissão, logo depois da Comissão de Prevenção de Tragédias, né, de Desastres Ambientais e Climáticos, cuja presidência foi da deputada Perpétua Almeida, nossa bancada. Essa comissão produziu uma série de projetos e legislações. O relator dessa comissão foi o deputado Cláudio Rocha, que é de Friburgo, PSB de Friburgo. Essa comissão funcionou muito bem e de lá foram produzidas várias propostas de legislações emergenciais e de longo prazo, no sentido de construir preventivamente recursos para esse tipo de abordagem, né, das legislações nacional, estadual e municipais, né, e de desenvolvimento de propostas orçamentárias. Esse é o papel do parlamento. E ao olhar para as necessidades locais, para o orçamento de 2012, quer dizer, individualmente eu também atuei fazendo emendas para o campo da saúde, que esse é um campo que fica muito afetado depois de uma tragédia como essa. Então, para o atendimento de saúde, nós fizemos emenda. Nós buscamos agora, com prioridade, liberar os recursos para a prefeitura, que já mudou 3 vezes de prefeito, né, nesse período. Eu espero que o atual prefeito consiga desempenhar bem a sua função. Essa é a nossa torcida, né, porque é importante para a cidade ter estabilidade no campo da gestão para que as coisas aconteçam. E também fiz para a nossa secretária, a Joselice, uma emenda
para a capacitação de pessoas no sentido de atender a questão da mulher, particularmente no campo da violência, né, para que essa secretaria também possa desenvolver o seu bom trabalho. Até porque a Joselice é uma pessoa muito experiente, já foi secretária dessa área. Depois, aqui na OAB Mulher, como advogada, ela fez o Observatório de Acompanhamento da Lei Maria da Penha aqui, pela cidade do Rio de Janeiro, na OAB, que acompanha, na verdade, o Estado. E agora volta para a secretaria, até pela situação que viveu a cidade, ela volta por esse apelo, pelo compromisso com a cidade. Eu tenho certeza que vai desenvolver um excelente trabalho. Então, nosso compromisso com a cidade é grande e a gente espera poder, estando inclusive à disposição dessa cidade, ajudar a infância. O projeto de lei que trata da taxação sobre as grandes fortunas. Qual o propósito desta lei? Já existe um debate no nosso país em torno da alta carga tributária? E eu acho ele de uma justiça enorme, porque não é uma taxação sobre o dinheiro, não é uma carga tributária sobre a produção, não é um imposto que vai para o consumidor, né? Na verdade é uma contribuição, não é nenhum imposto que vai para o caixão do governo, é uma contribuição obrigada para a saúde sobre patrimônio. Então ele vai sobre fortuna mesmo, e patrimônio hoje não é tributado no Brasil. E por incrível que pareça, nós pedimos um dado oficial da Receita Federal e fizemos algumas simulações pela IBEA e mostrou o seguinte, que apenas 997 pessoas no Brasil têm patrimônio acima de 150 milhões, bens acumulados. Né? Então são essas pessoas de fato, ou seja, menos de 1.000 pessoas no Brasil, que vão dar a maior contribuição para a saúde. Né? Então, quer dizer, quando a gente imagina que na Copa do Mundo pessoas gastam R$1 milhão para comprar 4 ingressos para ver um jogo, eu fico me perguntando qual é o problema que essas pessoas têm de dar, sei lá, R$100 mil num ano para a saúde do povo brasileiro. Então, quer dizer, chega a ser irônico, para não chamar de hilário, né? A gente achar que esse é um tributo injusto. Então, quando a gente fez o cálculo, ou seja, patrimônios que vão de uma faixa de 0,4 para a saúde do povo brasileiro, eu acho sinceramente que esse é um tributo necessário, porque não vai recair sobre o povão, nem sobre a classe média brasileira, e vai dar uma contribuição que pode chegar a 20 bilhões por ano para a saúde, se nós somarmos todo mundo. E eu acho fundamental. Hoje há um déficit de recursos para a saúde do SUS de 50 bi. Né? Isso o ministro da Saúde dizendo que o SUS precisa de pelo menos 45 milhões. E segundo a Organização Mundial de Saúde, nós precisaríamos dobrar o recurso da saúde pública no Brasil. Então, esse é um dos tributos que pode dar um reforço nesse déficit tão grande da saúde pública brasileira. É igual ao IPTU progressivo. Né? Quem não usa a propriedade, especula com ela, tem que pagar o IPTU maior. A mesma coisa, quem tem um patrimônio acumulado, pagar uma contribuição para a saúde pública. Deputado Estudinho Fegado, a Rio Mais Forte. Eu considero que o grande salto aqui na gente foi o debate social que se deu. Né? Eu nunca tive muita expectativa com o resultado da conferência oficial, né? O documento que fosse sair dali, até porque não era uma conferência, convenção de universidades, educação, agenda 21. Como dizia a nossa ministra Isabela Teixeira, era uma conferência de partido e não de chegada no debate. Tá certo. E teve um saldo importante no Rio de Janeiro, que aqui nós teremos um centro de desenvolvimento sustentável. Né? Aqui que vai ser o Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que poderá, para o Código Mais 20, termos um sentimento de inclusão e de cruzar, desenvolvimento sustentável, cruzar a questão ambiental com a questão social, com a questão cultural e com a questão do desenvolvimento da economia. Isso é decisivo. A minha consideração de agradecimento, de dar muita força à rádio rural de Teresópolis. Eu fico muito feliz de ver uma rádio tão bem informada, assim, com as rebatalhas dos nossos ouvintes e telespectadores, né? Porque a gente está falando e ao mesmo tempo nós seremos vistos. Política é isso, a tomada de consciência, é ação e fundamentalmente atuar junto. Isso é que é fundamental para mudar a realidade do nosso povo e do nosso país.